Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 13 de agosto. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e vamos agora falar sobre Ibovespa, Petrobras, Vale, futuros, mini índice, mini dólar e outros ativos listados aqui acima. Começando aqui pelo Ibovespa, alta de 1,28%, ainda dentro do leilão de fechamento, próximo a encerrar o leilão de fechamento. O desafio para um repique de alta do Ibovespa depois desse forte movimento de baixo é esse ponto aqui anterior, esse fundo anterior localizado em 78.573. A superação da máxima de hoje aumenta-se a chance do Ibov gerar esse repique aqui de alta, uma recuperação. O sinal mais interessante para o Ibovespa seria um candle assim, num próximo pregão, fechando aí, voltando para cima, principalmente da máxima de sexta-feira, que foi o que gerou a pancada para baixo, para cima de 78.766, já seria um indício mais forte de recuperação do índice e de não entrar numa tendência de baixa de curto prazo num primeiro momento. Então, por enquanto, a tendência de curto prazo do índice gráfico diário está indefinida. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você no decorrer dela, seja na parte de aprendizado, seja na leitura de mercado, mesmo nas operações, dê um like, dê um joinha nela. Eu desde já agradeço sua valiosa audiência. Aproveite também para se inscrever no canal de forma simples, passando o mouse no canto inferior direito do seu vídeo. Ou se estiver assistindo em uma determinada página de análise, passa o mouse aí em cima do vídeo que vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente aí no canal. Futuros, então, mini índice gerando um candle de recuperação chamado de piercing ou perfuração, algo semelhante do Ibov. Superação da máxima de hoje reforça a chance de ter um movimento de subida rumo às resistências, aos antigos fundos, aqui localizado na faixa 78.535. Pelo gráfico de 60 minutos, gerou aqui um pivôzinho de alta, ou seja, recuperou a tendência de alta de curto prazo. Enquanto estiver dentro deste movimento de subida no gráfico de 60 minutos, apoia mais busca de operação na ponta compradora no gráfico de 10 minutos, fundo ascendente, pivô de alta, fica mais para a ponta compradora, e aqui ficando atento na zona de resistência pela frente. É aqui na região dos 78.110 a 78.270. Essa é a primeira zona de resistência para o índice. E depois disso eu teria aqui o gap de baixo, que foi da sexta-feira na faixa dos 78.705 pontos. Então são essas resistências aí para o índice Bovespa, desculpe, índice futuro. Se a gente tiver aqui uma abertura para baixo, um fechamento novamente para baixo da média móvel de 13 períodos, um retorno para baixo aqui do topo anterior que foi rompido, 77.105 e média móvel que está na faixa 77.040, isso traria uma chance, um cenário melhor para se trabalhar na ponta vendedora através de topo descendente no gráfico de 10 minutos ou até mesmo pivô de baixa. Olhando agora para o mini dólar no pregão de hoje foi lá em cima, vou tirar aqui a questão do ajuste, foi lá em cima, zona de resistência aqui nesse nível, outro patamar de resistência intermediário aqui nesse patamar. Então temos o dólar primeiramente na faixa dos 3.910,5, uma resistência, e depois um intermediário na faixa 3.924,5. Acima disso, 3.943. Dólar ficou esticado mais para cima, gerando até possibilidade de trabalhar na ponta vendedora, principalmente depois que gerou a sinalização de baixo, comentada inclusive dentro da live na parte da tarde aqui no Radar do Mercado, né, que eu faço às 10h45 e às 14h45. Então às 14h45 até comentei essa sinalização para baixo, ficaria mais interessante buscar topo descendente no gráfico de menor periodicidade, 10 minutos, 5 minutos, para se trabalhar mais na ponta vendedora. E dentro desse contexto aqui a gente tem aqui no G60 ainda tendência de alta, de curto prazo, de curtíssimo prazo, olhando o G60. Fundo nessa região aqui de suporte, principalmente na região acima de 3.887, na verdade 3.895 a 3.887, essa faixa aqui de pontos, acima desse patamar, se gerar fundo no G60, fica mais para se trabalhar na ponta compradora de day trade através de fundo no G10 ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos. Seria mais interessante. Mas enquanto se mantiver dentro do movimento de baixa no gráfico de 60 minutos, possibilidade de trabalhar na ponta vendedora e melhor ainda se abrir caindo e passar a gerar topo no G10 para baixo de 3.895, 3.894, desculpe, 3.895 valor mais exato. Topo descendente no G10 fica mais interessante para se buscar venda, onde poderia gerar movimento para baixo em busca do próximo nível de suporte,
Gap primeiramente em 3.879, depois disso 3.868,5 para o dólar. Depois disso vamos falar de PTR4, ações Petro no pregão de hoje, vindo para um fechamento, já saiu do fechamento, saiu do leilão, fechando em 20,04, gerou uma sinalização positiva aqui, um retorno até para cima da média. Era uma das possibilidades de buscar uma compra se fechasse acima dos R$20, mas ficou muito para o leilão de fechamento, então assim, eu fiquei antenado para ver se buscava essa entrada antes do leilão de fechamento, mas ela estava abaixo dos R$20 no leilão de fechamento, antes do leilão de fechamento, então não possibilitou a entrada, mas se ela abrir amanhã superando a máxima do pregão de hoje, possibilidade de gerar uma compra com stop abaixo da mínima do pregão de hoje na PETR4, na expectativa que ela se sustente acima desse patamar aqui e gere sinalização para cima no gráfico diário, ou seja, volte forte para cima no gráfico diário, gerar um início de movimento de alta no gráfico diário. Sinalização para cima, ela gerou no pregão de hoje, ao voltar para cima dos R$20. Melhor ainda se superar a máxima do pregão de hoje. Vale 3, pregão de hoje, sinalização de alta 1,2%, um fundo dentro de um cenário de indefinição, ou seja, um leve fundo ascendente, mas com dois topos ali pela frente no ativo. Dependendo ele do próximo pregão, até mesmo pelo gráfico 60 minutos, dá para se trabalhar na ponta compradora com stop até mais curto ali abaixo aqui da mínima desse fundo ascendente, seria uma das alternativas, ou mesmo aguardando um pivô de alta no ativo, trabalhando também com stop pelo G60 e ficar atento nessa zona de resistência anterior de dois topos. A outra alternativa, aguardar o rompimento desses dois topos, um fechamento para cima desse patamar para se buscar uma compra com stop abaixo da mínima do candle que gerar esse rompimento. CSNA3, recomendação de compra mais próxima do fechamento do pregão de hoje, ou seja, depois do ativo vir para cima da máxima do pregão anterior e vir um fechamento acima até de um gap de baixa ali de corpo na faixa dos R$9,47. O ativo veio para cima, conseguiu fechar acima, está em tendência de alta ainda a CSNA3, então optei por a entrada nesse papel, trabalhando com stop na volatilidade do ativo, ou seja, é uma entrada em R$ 9,58, basicamente no preço que fechou. Stop em R$ 9,18, objetivo em R$ 10,38 e o risco de 4,18%, alocando então 12% do capital total em cima dessa operação, é a operação de compra que a gente tem em aberto aí na ação. Ação em tendência de alta, voltou para baixo da média, gera um candle ali de fundo, possibilidade de gerar movimento para cima, desafio inicial na faixa dos R$ 10. Depois disso, vamos falar aqui de HGTX3, que conseguiu fechar acima da média móvel de 13 períodos, gerou um sinal forte no pregão passado, em cima de um topo anterior, gerou um sinal forte de topo. Eu optei por venda recomendei venda se perdesse a mínima do pregão anterior, ou seja, que foi de sexta-feira, perdesse os R$15, não fez isso, voltou a fechar acima da média móvel de 13 períodos. Ainda é uma das possibilidades de buscar venda, mas aguardaria algum sinal de confirmação mais forte ali no G60, ou seja, abrindo para baixo, vindo para baixo dessa mínima aqui dessa última hora de pregão, seria uma das alternativas. Se perder os R$15, voltar para baixo dos R$15,11 a partir do próximo pregão HGTX3. Então, por enquanto, a recomendação que foi enviada no pregão de hoje foi cancelada, porque o ativo não acionou a entrada e, inclusive, voltou para cima até da média móvel de 13 períodos no gráfico diário. RADL3, ativo que está aqui também indefinido no curto prazo, ativo gerando algo semelhante aqui a um triângulo ascendente, mas essa sinalização de manutenção acima da média móvel de 13 períodos é algo positivo. Superação da máxima desse pregão é uma das alternativas de se buscar uma compra na expectativa de que a ação gerou basicamente ali algo semelhante a uma flâmula no semanal, depois desse movimento aqui de subida, podendo dar continuidade ao movimento de alta no semanal a favor de uma tendência de alta de médio prazo na RADL3. Então é uma das alternativas também para o início do próximo pregão. DTEX 3 fechou o pregão com alta aqui de 4,32%, conseguindo voltar a fechar acima até do topo que foi perdido no pregão passado, ou seja, 10,35 era um patamar de suporte, ela perdeu esse suporte, perdeu a média, agora volta para cima da média, volta para cima do suporte, só que deixou essa sombra superior em cima do gap de baixo, que é uma resistência na faixa ali dos R$ 10,54. É um ativo também que eu monitoro para o próximo pregão, inclusive até podendo gerar fundo ascendente no gráfico de 60 minutos para se buscar uma entrada aí, pensando um pouco mais em swing trade, stop mais curto, tentando pegar a continuidade do movimento de subida no diário, lembrando que o ativo ainda continua em tendência de alta de curto prazo. MGLU3, ativo que conseguiu aqui fechar o pregão de hoje ainda apresentando alta de 1,42%,
E dentro dessa alta de 1,42%, é um ativo também que pode proporcionar fundo ascendente no gráfico diário. Superação da máxima em pregão de hoje, 141,44, seria um sinal de fundo ascendente no gráfico diário. Qualquer entrada nesse sentido, o stop ficaria abaixo da mínima de hoje, ou seja, abaixo dos R$ 136,67, tentando pegar o próximo movimento de subida a favor da tendência de curto prazo, que também está alinhada com médio e longo prazo. TIM-P3, ativo que está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, deu uma estilingada para baixo, 4 semanas consecutivas de queda, iniciou a semana praticamente estável, mas 0,18%. A superação da máxima do pregão de hoje traz aí um sinal de repique de alta, de uma possível correção, que pode vir a ser uma correção no preço, mais interessante para se trabalhar na compra contra a tendência, e o pior cenário seria a correção no tempo, ela ficar mais sem força aqui para subir, que é o cenário ruim para quem opera contra a tendência. É um ativo que chama atenção mais na questão de operar contra a tendência. A superação da máxima de hoje é uma das alternativas. O papel abrindo aqui mais forte para cima, superando a máxima de hoje, seria uma das alternativas de entrada, com o stop ou abaixo da mínima de hoje, 11,28, ou abaixo da mínima de sexta, que foi R$ 11,25. Ativos que nesse momento se encontra ali com afastamento do preço para a média móvel de 13 períodos, daqui desse ponto até a média móvel de 13 períodos, mais do que 2 vezes a sua volatilidade média dos últimos 10 pregões. Então, é um afastamento aí razoável que pode trazer um repique de alta aí nos próximos pregões para a TIM-P3. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.